Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Como está o seu coração hoje? Hoje pela manhã, acordei o Asaf, meu filho menor, para ir ao colégio. Ele acordou rapidamente, diferentemente do que faz todos os dias. Ele disse que estava muito animado. Então eu perguntei por que, Asaf? Qual a razão para esse ânimo todo nessa manhã chuvosa de terça-feira? E ele respondeu: a mamãe vai chegar amanhã. É verdade, o Asaf tem um ótimo motivo para estar animado. Mas e quando nós não temos assim tantos motivos para estarmos animados? Nem todos os dias nós estamos assim tão animados, frenéticos. É verdade que alguns dias, na verdade, nós estamos desanimados. Sobretudo quando temos que enfrentar momentos difíceis, fases da vida onde os sofrimentos parecem nunca chegar ao fim. Eu sei, e é exatamente por isso que no nosso devocional de hoje eu quero refletir a respeito do desânimo, ou antes, da razão pela qual nós podemos ficar animados. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus faz grandes revelações. Algumas um pouco entristecedoras e até preocupantes. Por exemplo, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Esta é uma dura realidade que precisa ser enfrentada por todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós sofremos, em maior ou menor grau, problemas que envolvem os nossos relacionamentos familiares, crises financeiras, problemas de enfermidade e tantas outras questões que muitas vezes abalam o nosso coração, trazem tristeza e muitas vezes desânimo. Situações com as quais nós precisamos lidar por longos períodos. Com certeza, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos assim, desanimados por situações que parecem nunca mudar. Mas veja, essa não é uma exclusividade nossa. No mundo, vivendo aqui, todos nós, cada um de nós, teremos dias difíceis. Teremos motivos de lamento, de choro, de dores. Mas é interessante perceber que Jesus não apenas dá aos seus discípulos uma dura notícia de que no mundo nós teríamos aflições. Jesus, além do diagnóstico, além da constatação, Jesus faz uma promessa. E é essa promessa que muda todo o cenário. Jesus diz aos discípulos: mas fiquem animados, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja que a razão do ânimo deve ser o fato de que Jesus venceu o mundo. É interessante perceber que ao animar os seus discípulos, Jesus não diminui as dificuldades que eles enfrentam e enfrentariam. Jesus se coloca como sendo aquilo que é maior do que as dificuldades. Portanto, para encontrarmos paz, nós não precisamos diminuir os nossos sofrimentos. Às vezes, nós precisamos chorar, lamentar, nós precisamos colocar todas estas coisas, emoções, diante de Deus, como fez Ana, em oração. O que Jesus está ensinando aqui não é menosprezar os efeitos das dores, mas olhar para Jesus como sendo superior a todas as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. E talvez seja este o seu caso. Talvez você esteja lidando com situações difíceis que têm trazido sofrimento ao seu coração. Algumas, quem sabe, perdurado há muito tempo. Então eu quero convidar você para se lembrar dessa boa notícia de Jesus, de que nós podemos ficar animados, porque Jesus venceu o mundo. E é interessante perceber que ainda nesse capítulo 16, Jesus não apenas faz a constatação, o diagnóstico, Jesus não apenas apresenta a solução, que é crer em Jesus como sendo a fonte da nossa paz e alegria. Jesus apresenta, inclusive, o propósito desta revelação. Jesus está dizendo que venceu o mundo e que, portanto, nós precisamos fixar os nossos olhos nele, apesar das circunstâncias, para que tenhamos
paz. O Senhor disse: digo isso para que tenhais paz em mim. Todas as vezes que nós buscamos paz, descanso, onde paz e descanso não podem ser encontrados, nós falharemos terrivelmente. Portanto, não são as circunstâncias que devem determinar a paz que sentimos no nosso coração, mas o fato de que Jesus se faz presente todos os dias na nossa vida. Se por um lado é verdade, e é verdade, que no mundo nós teremos aflições, por outro, também é verdade que Jesus venceu o mundo. A nossa esperança não está simplesmente nas circunstâncias que nós enfrentamos, sobretudo naquele que venceu o mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, hoje, qualquer que seja a situação do seu coração, qualquer que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, e talvez você esteja lidando com o desânimo por causa de dificuldades prolongadas, eu quero te convidar a lembrar das palavras de Jesus e assim entregar essas provações, as dificuldades, verdadeiras aflições inerentes ao mundo caído, aos pés da cruz, para que em Jesus encontremos paz e descanso, se não sem as provações, no meio das provações, durante as provações, porque o Senhor está conosco em cada um dos momentos da nossa vida. Eu quero convidar você para que oremos nesse momento e coloquemos diante do Senhor a nossa vida, para que Ele renove o nosso ânimo e traga esperança ao nosso coração. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Obrigado, ó Deus, pela promessa consoladora de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o nosso Senhor venceu o mundo e que a paz que nós tanto precisamos não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Por isso, Deus, nessa manhã nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, muitas vezes aflito, temeroso, ansioso, desanimado. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor refaça as nossas expectativas, que o Senhor, ó Deus, realinhe, ó Deus, a direção para onde nós temos olhado, para que, a despeito de cada uma das circunstâncias que enfrentamos, possamos enxergar o Senhor nos ajudando e nos sustentando em meio a cada uma delas. Eu coloco diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece os dilemas mais profundos do nosso coração e as nossas necessidades. Por isso, Deus, nessa manhã nós colocamos cada uma delas diante do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, traga ânimo novo aos teus filhos. Esse é o nosso desejo e a razão da nossa oração. Em nome e nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que você fique muito animado e que você tenha um ótimo café com Bíblia. Te vejo amanhã. Tchau!